Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez é um grande prazer estar aqui. Meu nome é André, sou mediador de Geografia dos Polos de Petrópolis e Belfort Roxo e hoje iremos ter uma aula primordial para você enquanto estudante e cidadão fluminense. Vamos desvendar, descobrir as nuances políticas, econômicas e sociais que abarcam o estado do Rio de Janeiro. Beleza? Então vamos seguir. Queridos, iremos estruturar nossa aula de hoje da seguinte maneira. Primeiramente, iremos abordar as questões primordiais e gerais do estado do Rio de Janeiro, contextualizando para elucidar possíveis questões que porventura irão aparecer ao longo da nossa aula. Logo depois, iremos tratar a respeito do breve histórico da cidade do Rio de Janeiro concomitante com o estado do Rio. Salientaremos também a respeito das características físicas e ambientais, aspectos socioeconômicos das regiões do estado, abordando as suas nuances e peculiaridades. E, por último, teremos um destaque aí no fenômeno de reestruturação produtiva. Portanto, pessoal, chegamos às informações gerais do estado do Rio de Janeiro. Nosso estado apresenta uma área de 43.752 km², é o 24º estado brasileiro em extensão territorial, segundo o Centro Estadual de Estatística e Pesquisas e Informação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro. Em 2017, apresentou um produto interno bruto de 671 bilhões de reais, correspondendo a 10,2% do PIB nacional, ficando atrás apenas do estado de São Paulo. Tem uma população estimada em 17.376.189 pessoas, configurando a terceira colocação no Brasil, ficando atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo. Entretanto, possui a maior densidade demográfica entre os estados, com 396,92 habitantes por quilômetro quadrado, segundo o IBGE. Tem uma população preponderante urbana sobre a rural desde a década de 70, que era de 77,06 nesse mesmo ano, e passou para 96,71% em 2010. O estado ele é dividido em 92 municípios, agrupado em 8 regiões de governo: Baixadas Litorâneas, Centro-Sul Fluminense, Costa Verde, Médio Paraíba, Região Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense e Região Serrana. Possui um litoral extenso, com mais de 1.000 quilômetros de extensão, que vai desde a foz do rio Itabapoana até a Ponta da Trindade, e seu rio principal é o rio Paraíba do Sul. A expectativa de vida, a esperança de vida, ela aumenta. Em 2001 ela era de 70,5 anos e passa em 2019 para 77 anos. Na comparação entre os sexos, as mulheres saem de 75,2 em 2001 para 80,2 anos em 2019. Já os homens saem de 75,9 anos em 2001 para 73,7 em 2019, no mesmo período. Para que possamos entender a conjuntura contemporânea do estado do Rio de Janeiro, é fundamental que façamos uma alusão histórica à formação territorial da cidade do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro. Começando pela data de 1534, com a criação do sistema de capitanias hereditárias pela coroa portuguesa. Por exemplo, onde hoje é o atual estado do Rio de Janeiro, em 1534 era a capitania de São Tomé e a capitania de São Vicente. Em meados do século XVI, os portugueses ainda não tinham conseguido se espalhar por todo o litoral brasileiro. Aproveitando dessa situação, um grupo de franceses sob o comando de Villegagnon se estabeleceu em 2 ilhas da Baía de Guanabara, onde hoje são as atuais Villegagnon e Ilha do Governador, e na região da atual Praia do Flamengo, com a intenção de criar uma colônia chamada de França Antártica. Os portugueses conseguem expulsar os franceses, mas eles sabem que eles iam tentar uma nova invasão. E por isso, o governador-geral daquele período, chamado Ben de Sá, coloca seu sobrinho Estácio de Sá para proteger essa região das invasões francesas ou invasões de qualquer outro país. Em 1º de março de 1565, Estácio de Sá funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, homenageando o rei de Portugal da época, Dom Sebastião. Com o objetivo principal de proteger esse território português das invasões estrangeiras. Em 1773, teremos a transferência da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro,
Em 1822, o Brasil ele sofre independência de Portugal e a capitania do Rio de Janeiro ela se eleva à província, excluindo a cidade do Rio de Janeiro, que vira município neutro, aqui ó, no mapa acima. Em 1888, teremos a proclamação da República, com o fim do Império do Brasil e a alteração de província do Rio para Estado. Contudo, o município neutro agora ele se torna Distrito Federal, vira a capital do Brasil. Em 1960, teremos a transferência da capital federal para Brasília, ali com o presidente Juscelino Kubitschek, e a criação do Estado da Guanabara, que vai durar de 60 a 75, 15 anos. Em 1975, teremos a fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro, criando então o Estado do Rio de Janeiro que conhecemos hoje. Teremos aqui uma animação que aborda a evolução territorial dos municípios no Estado do Rio de Janeiro. Algumas cidades elas são anteriores até mesmo à concepção de alguma administração da coroa portuguesa, como capitanias, província e até mesmo do estado do Rio. Mas com uma forma de ilustração e também didática, apareceram ali o local de fundação e o ano onde elas quando foram fundadas. A cidade de Rio de Janeiro, como anteriormente foi falado, ela teve a sua fundação, a sua concepção como um local estratégico para a administração colonial portuguesa, impedindo, por exemplo, a invasão de nações estrangeiras naquela região. E é muito interessante que a historiografia carioca, ela se confunde muito com a historiografia do Brasil. Por que disso, André? Porque a cidade de Rio de Janeiro ela foi sucessivamente capital da colônia portuguesa de 1763 a 1815, do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve entre 1815 a 1822. Inclusive, nesse período, o Rio de Janeiro foi capital de um país europeu fora da Europa. Logo depois, capital do Império do Brasil de 1822 a 1889 e da República do Brasil até 1960, que logo depois teremos a transferência da capital para Brasília. Além disso, logo depois dessa transferência, gestores estaduais, políticos, fundaram o Estado da Guanabara, que durou 15 anos, de 1960 a 1975. Logo depois, em 75, o presidente Ernesto Geisel, ele funde os dois estados, o Estado da Guanabara e o Estado do Rio de Janeiro, que tinha sua capital no município de Niterói. Isso, por exemplo, reverbera, acarreta em uma condição de concentração e centralização em torno da capital fluminense. Por exemplo, teremos ali uma concentração de serviços, população, infraestrutura, uma centralização de gestão do poder. Isso vai, por exemplo, ocasionar consequências que serão perceptíveis até os dias de hoje, como uma deficiência de desenvolvimento do Estado fora a região metropolitana. Antes de continuarmos, é importante que mencionemos algumas nomenclaturas, algumas terminologias que serão importantíssimas no nosso entendimento. Por exemplo, a diferença entre cidade, município e estado. A cidade ela é entendida como uma parte do município, a sede municipal, a qual leva o mesmo nome do município. A cidade é o espaço urbano do município. Já o município entende-se como a menor unidade territorial com um governo próprio no contexto do Brasil. O município ele é administrado por uma prefeitura e é definido sendo como uma das subdivisões de um estado. O estado, ou uma unidade da federação, ele é composto por um conjunto de municípios da sua delimitação. Beleza? E logo depois dessas questões,
Vamos salientar, por exemplo, os impactos da reforma urbanística Pereira Passos, ali no começo do século XX. Por exemplo, Pereira Passos ele promoveu a abertura de avenidas, construção de equipamentos culturais, ampliação física da cidade com aterramento, com o intuito de transformar a cidade do Rio de Janeiro um caráter civilizado, a Paris dos trópicos. Inclusive, ele demoliu uma série de construções que não se adequavam com esse novo contexto da cidade, demolindo cortiços, expulsando pessoas que não se adaptavam àquela condição. Inclusive, uma campanha muito comum nesse período era o bota abaixo. Isso acabou acarretando no adensamento populacional e no espraiamento da cidade do Rio de Janeiro. Teremos aí, por exemplo, a origem e a expansão de favelas da cidade do Rio de Janeiro, a expansão para municípios da Baixada Fluminense, além da Baixada Fluminense, ocupação de bairros da Zona Norte e Zona Oeste, fazendo com que tenha esse adensamento populacional em torno da cidade. E as linhas férreas serão fundamentais nessa expansão, principalmente a Estrada de Ferro Central do Brasil e a Leopoldina, porque garantirão condições para que essas pessoas que não conseguiam morar próximo ao centro fazer a sua mobilidade, fazer seu deslocamento. A partir dos anos 40 e 50, teremos o advento da industrialização e também a implementação de infraestruturas rodoviárias, como por exemplo a Avenida Brasil, a Avenida Presidente Dutra e a Rodovia Washington Luiz. Em 70, a construção da ponte Presidente Arthur Costa e Silva, a ponte Rio-Niterói, fazendo ali uma integração física e rodoviária com o leste da Baía de Guanabara, com os municípios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. E mais recentemente, nos anos 80, 90 e 2000, teremos o investimento e o incentivo na promoção de bairros da Zona Oeste litorânea, principalmente a Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, tendo ali um caráter mais emergente, com alto poder aquisitivo, garantindo a essas pessoas, essa população residente nesses bairros, um caráter mais abastado. Desta maneira, pessoal, temos aqui dois mapas, o mapa político do estado do Rio de Janeiro e o mapa do município do Rio de Janeiro. Lembrando que o município é definido como sendo uma das subdivisões de um estado, administrado por uma prefeitura e também por um conjunto de vereadores. E aqui temos os bairros do município do Rio de Janeiro. Ao todo são 162 bairros, segundo o Instituto Pereira Passos, IPP, Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. E ao lado temos aqui o Estado do Rio de Janeiro. O Estado, ou unidade da federação, é composto por um conjunto de municípios na sua delimitação. As características físico-ambientais do estado do Rio de Janeiro se dão da seguinte maneira: pela presença de serras, de maciços litorâneos e de terrenos de baixadas. Por exemplo, no mapa ele ilustra bem essa proposição. Por exemplo, com as serras, os maciços litorâneos e os terrenos de baixadas, principalmente, por exemplo, no norte fluminense, em Campos do Goytacazes, na região dos lagos, região litorânea, e também aqui na região metropolitana. Teremos também nas áreas serranas, sobretudo nos pontos mais elevados, remanescentes de Mata Atlântica. Os terrenos da Baixada distribuem-se por várias áreas do estado, como Baixada dos Goytacazes, ou Campista, Baixada dos Rios Macaé e São João, Baixada de Guanabara e Baixada de Sepetiba. A bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul é a mais importante devido à sua grande extensão e o expressivo número de afluentes, sendo eles responsáveis pelo abastecimento de água para o consumo doméstico, industrial e agrícola de várias cidades do estado. Outras bacias hidrográficas importantes são os do Rio Guandu, Itabapoana, Macabu, Macaé, São João e Mambucaba. Os ecossistemas de florestas, mangues e restingas têm sofrido intensa e contínua degradação devido à expansão urbana, especulação imobiliária e a ampliação de áreas agropecuárias. As áreas naturais legalmente protegidas, denominadas de unidade de conservação, pelo Poder Federal e Estadual, cobrem cerca de 10,7% da área do estado. Por exemplo, aqui ao lado, eu enumerei algumas dessas unidades de conservações de caráter federal ou estadual. A número 1 é o Parque Estadual do Lagoa do Açu, que fica no norte fluminense. Temos o número 2, que é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que fica ali no limite entre a região metropolitana e a região serrana. O número 3, que é o Parque Estadual da Ilha Grande, que fica na região da Costa Verde.
O número 4, que é o Parque Nacional do Itatiaia, é o primeiro parque do Brasil de caráter de conservação. E o número 5, o Parque Estadual da Pedra Branca, que fica na cidade do Rio de Janeiro, que compreende vários bairros da Zona Norte e Zona Oeste do município. Então, pessoal, os aspectos socioeconômicos são cruciais para o nosso entendimento enquanto sociedade. Sabe por quê? Presta atenção. Eles são fatores atribuídos a toda a prática que relaciona situações, circunstâncias e aspectos que afetem tanto a ordem social como a econômica de um local ou região. São utilizados indicadores como Produto Interno Bruto, PIB, Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, densidade demográfica, renda per capita e taxa de desemprego. É muito comum em questões de geografia, no enunciado, aparecer os aspectos, os indicativos socioeconômicos, perguntando sobre isso. E se temos um conhecimento de mundo a respeito desses termos, fica cada vez mais fácil de responder. Por exemplo, no caso do estado do Rio de Janeiro, em relação à concentração e à centralização, temos esse parágrafo a seguir, por exemplo. Os processos históricos e políticos levaram a uma centralização de poder à cidade do Rio de Janeiro. Primeiro, devido à sua função militar para a defesa do território da província com a construção de vários fortes. Segundo, função comercial devido à instalação do porto, responsável pelo escoamento de vários produtos. Terceiro, função administrativa, enfatizada pela vinda da família real portuguesa, permanecendo como capital federal até 1960. Quarto, função industrial, atraindo diversos tipos de indústria, têxtil, metal mecânico. Esta centralidade, construída ao longo dos séculos, levou a uma concentração de atividades econômicas na cidade do Rio de Janeiro e a falta de interesse de investimentos em outras regiões do estado. Pessoal, por exemplo, quando ele fala sobre isso, preste atenção nessa tabela aqui. Isso é muito perceptível, por exemplo, no quadro de população das regiões do estado do Rio. Por exemplo, a população total do estado é 17.294.943. Isso aí, segundo o IBGE, em 2019. Noroeste Fluminense, 335 mil habitantes, aproximadamente aí. Norte Fluminense, 958 mil. Região Serrana, 546 mil. Região das Baixadas Litorâneas, 861 mil. Médio Paraíba, 913 mil. Centro-Sul Fluminense, 288 mil. Costa Verde, 291 mil. Ou seja, a população ela se concentrou, de certa maneira, na região metropolitana. 75,7% da população do estado mora na região metropolitana. Isso é a caráter dessa concentração, dessa centralização de poder e que, de certa maneira, concentrou atividades econômicas e políticas ao entorno da capital fluminense. Uma outra tabela que evidencia isso, por exemplo, é a participação dos 5 maiores municípios em PIB no estado do Rio de Janeiro. Vamos lá. Rio de Janeiro é o primeiro, ou seja, fica na região metropolitana. Duque de Caxias também fica na região metropolitana. Niterói, região metropolitana. São Gonçalo, região metropolitana. O único município que fica fora da região metropolitana é Campos dos Goytacazes, que fica no norte fluminense. Mas isso é devido também à atividade petrolífera na região. Então, os aspectos socioeconômicos nos ajudam a entender um pouco das circunstâncias e do contexto fluminense. Nos anos 90 e 2010, temos ali um quadro que acaba corroborando para uma grave instabilidade política e econômica no Estado. Por exemplo, a violência urbana, a corrupção, a deficiência logística de mobilidade, a dificuldade de diálogo entre as instâncias administrativas, federal, estadual e municipal, acarretando, por exemplo, em altas taxas de desemprego, recessão fiscal, atraso de salários do funcionalismo público e um caos social. Nos anos 90 e 2000, temos ali um processo de desconcentração industrial devido às deseconomias de aglomeração. As indústrias e empreendimentos, eles começam a se localizar, a se instalar em regiões que apresentam uma população menor, buscam regiões, municípios que garantam certos benefícios locacionais, certas isenções fiscais para essa instalação. Isso vai acabar acarretando uma diversificação produtiva dessas regiões fora da região metropolitana. Aqui teremos a representação cartográfica das regiões de governo do estado do Rio de Janeiro, região Centro-Sul, Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Serrana, Costa Verde, Baixadas Litorâneas e Médio Paraíba, que é a região metropolitana.
Costa Verde em rosa, Médio Paraíba em amarelo, verde Centro-Sul, azul Serrana, litorânea esse verde mais claro, Norte Fluminense em vermelho, rosa e em lilás Noroeste Fluminense. Antes de tudo, é importante que você saiba o que é uma região metropolitana. Ela é uma área composta por uma cidade central, metrópole e outras periféricas, conurbadas e influenciadas por ela. A região metropolitana do Rio ela foi instituída em 1º de julho de 74, que também determinou a fusão dos estados antigos da Guanabara e do Rio de Janeiro. É composta por 22 municípios, concentra 70% da população do estado. Além disso, concentra 70% da força econômica do estado também, congregando o segundo maior polo industrial do Brasil, contando com refinarias de petróleo, indústrias navais, metalurgias, siderúrgicas, farmacêuticas, reúne os principais grupos nacionais e internacionais do setor naval e os maiores estaleiros do país. Ao lado aqui temos esse mapa que mostra a disposição dos municípios da região metropolitana e abaixo uma imagem aérea mostrando também aí, ilustrando os municípios conurbados. Você não sabe quais são os municípios que compõem a região metropolitana olhando essa imagem. A região do Médio Paraíba é composta por 12 municípios. Depois da região metropolitana é mais industrializado o estado do Rio, destacando ali o eixo Volta Redonda, Barra Mansa e Resende. Volta Redonda e Barra Mansa exercem juntas influência direta sobre grande parte da região. Deve-se ao fato de abrigar uma conurbação representada principalmente pela implantação da Companhia Siderúrgica Nacional. No final dos anos 90, começo de 2000, teve uma inserção com implantação de diversas indústrias automotivas, como por exemplo a Volkswagen de caminhões, a Main Latin America, Michelin, Nissan e a PSA Peugeot Citroën, contabilizando mais de 160 empresas desse setor, distribuídas entre os municípios de Resende, Porto Real, Coatis e Itatiaia, gerando muitos empregos, e é considerada a segunda maior do país, ficando atrás apenas do ABC Paulista, chegando a faturar 6,8 bilhões de reais para a economia estadual. Valença, Barra do Piraí e Porto Real também são importantes municípios industriais. O município de Ilha das Flores verifica-se um forte investimento no setor do turismo, com visível ampliação da infraestrutura de hospedagem, e além disso, temos um incremento da agropecuária, que assume papel de destaque no Médio Paraíba. A região Centro-Sul ela é composta pelos municípios de Areal, Comendador Levi Gasparian, Engenheiro Paulo de Fronten, Mendes, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Partido Alferes, Sapucaia, Três Rios e Vassouras. A região ela viveu um grande período da cafeicultura, mas sofreu seu declínio. Hoje a economia apoia-se na criação do gado, da oleocultura e do turismo. O produto interno bruto da região em 2014 foi de 6,9 bilhões e o setor de serviços respondeu por mais de um terço da economia local, quase o dobro da segunda principal atividade, a indústria. Em termos de representatividade estadual, destaca-se a agropecuária, que concentra na região 6,7% produzido pelo estado. A região tem o município de Três Rios como seu centro regional, embora suas atividades econômicas ainda não apresentem o mesmo dinamismo de anos atrás, e os municípios de Partido Alferes destaca-se pela atividade da produção de tomate, e Paraíba do Sul está recuperando seu polo turístico, contando com diversas atrações turísticas para a região. A região da Costa Verde é constituída pelos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba. A região é conhecida pelas suas belezas naturais, que favorecem o desenvolvimento do turismo, principalmente na micro-região da Baía de Ilha Grande. Vale ressaltar que a região da Costa Verde está situada numa posição geográfica favorável entre a região metropolitana do Rio de Janeiro e a Baixada Santista, elas interligadas por meio da BR-101. A presença de fixos e amenidades naturais atraíram importantes empreendimentos para a região, entre os quais podem ser mencionados o terminal de Angra dos Reis, com o controle da Petrobras, que atua como entreposto, importação e cabotagem para atender refinarias de empresas da empresa. Central Nuclear de Angra dos Reis, subsidiária da Netlo Nuclear, estaleiro Brasfels, universidades públicas e privadas, entre as quais a UF. A implantação da indústria de construção naval e a abertura da rodovia Rio Santos imprimiram à região grandes modificações, não só ambientais como sociais e econômicas. Em Angra dos Reis, os ecossistemas locais foram e continuam sendo degradados pela atividade imobiliária.
a presença das usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2 e assim como Angra 3 em construção também é motivo de preocupação. Nesse município, em Paraty, o turismo constitui importante atividade dinamizadora do comércio e dos serviços. A região das Baixadas Litorâneas são compostas por 9 municípios e abrange 3,7% da população do estado do Rio de Janeiro. É a quarta região com menor percentual de população urbana. As atividades econômicas que caracterizaram a região até a década de 60 estavam relacionadas à exploração do sal, produção de laranja, pesca e a criação do gado. Durante as últimas décadas, as atividades ligadas ao turismo e ao lazer passaram a ser muito importantes nos municípios litorâneos, onde se observa como consequência o parcelamento do solo, resultante da especulação imobiliária que aumenta ainda mais a demanda sobre equipamentos urbanos e estrutura viária. Cabo Frio é, por excelência, o principal centro regional e, a partir da diversificação das atividades comerciais e serviços, é visível o progressivo aumento do percentual da população economicamente ativa que se dedica às atividades terciárias, consequência do desenvolvimento do comércio e dos serviços. A região norte fluminense é constituída por 9 municípios, como de Goitacazes, Cardoso Moreira, Carapebus, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco da Bapuana e São João da Barra. A indústria açucareira caracteriza tradicionalmente a região norte fluminense. Nas últimas décadas, 2 outros produtos, petróleo e gás natural, assumiram importantes papéis na economia regional, colocando como os principais da região do estado. A produção de petróleo e do gás são extraídas das bacias de Campos, é o principal fator de crescimento do PIB do estado do Rio de Janeiro. Entre os anos de 2010 e 2011, o norte fluminense registrou o maior PIB per capita do estado, devido à sua economia associada à indústria do petróleo e gás. Contudo, no mesmo período, seu percentual de desigualdade de renda configura entre os mais altos do estado. 2 municípios que se destacam na região norte fluminense, Campos, Goitacazes e Macaé, exercendo função polarizadora no norte e noroeste fluminense. E as atividades extrativas recentes, com base da apoio em Macaé, vêm promovendo o incremento da indústria mecânica nesse município, assim como o seu crescimento acelerado e desordenado da malha urbana, com a proliferação de submoradias. A região serrana é composta por 13 municípios: Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, Sumidouro, Teresópolis e Trajano de Moraes. É uma região marcada por 2 unidades espaciais diferenciadas. A primeira é caracterizada por apresentar um grande dinamismo em função das atividades industriais e turísticas, abrangendo os municípios de Nova Friburgo e Teresópolis. Deste também é importante a produção de hortifruti granjeiros nos vales intermontanos. Nova Friburgo se tornou o principal polo regional, desempenha funções industriais, de comércio e prestação de serviço, exercendo influência sobre quase todos os municípios da região serrana. A cidade de Petrópolis voltou a fazer parte da região metropolitana do Rio no final do ano de 2018. Geograficamente, ela continua na região serrana, mas voltou a ter prioridade para participar de programas de projetos de governo estadual. O Noroeste Fluminense é constituído pelos municípios de Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana, Italva, Lajes de Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varriçai, Santo Antônio de Pádua, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema e São José de Ubá. O Noroeste Fluminense é formado por um total de 13 municípios e está localizado na divisa com os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. A região teve seu apogeu com a cultura cafeeira, responsável pela consolidação da ocupação dessa porção do território fluminense. 2 municípios despontam como polos regionais, Santo Antônio de Pádua e Bom Jesus da Bapuana. Santo Antônio de Pádua tem a seu favor a sua acessibilidade a território capixaba, além como os municípios mineiros e da região do Médio Paraíba, através das rodovias RJ 186 e BR 393. E Bom Jesus de Itabapoana torna-se cada dia menos dependente de Itaperuna. Situa-se numa posição privilegiada, pois é atravessada pela RJ 186, por onde circula o tráfego de caminhões e outros veículos que vêm do Espírito Santo e se dirigem para a porção ocidental do estado do Rio de Janeiro. Enfim, pessoal, chegamos ao último tópico da aula de hoje, restrição produtiva, um fenômeno que acontece desde os anos 90 aos dias atuais, tanto no Rio quanto no Brasil, e no caso específico do Rio de Janeiro, ele é uma deflagração da espacialização de empreendimentos e indústrias ao longo dos municípios do estado, onde você tem aí maior atração para esses empreendimentos. É claro, devido a uma constatação de que há uma nova estrutura industrial promovendo significativo crescimento da economia fluminense, de certa maneira recuperando perdas históricas de concentração e centralização da capital. Temos aqui as imagens que, de certa maneira, corroboram para essas afirmações.
A primeira, superior, é o Complexo Petroquímico do Rio de Caxias, tendo como protagonismo a Reduc, o empreendimento automobilístico PSA Peugeot Citroën em Porto Real, a extração de petróleo na Bacia de Campos, no município de Campos de Goytacazes, e ali embaixo o Complexo Petroquímico de Itaboraí, Comperja. Esse fenômeno é caracterizado por um processo que expressa grandes transformações na produção e na lógica de localização de bases industriais, devido a essa modernização dos sistemas de comunicação e meios de transporte, que possibilitou maior mobilidade das bases industriais, podendo se instalar em qualquer lugar e obtendo uma maior porcentagem de lucro, caracterizando por uma descentralização das atividades produtivas. Um intelectual que vai trabalhar a respeito disso é um professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, formação de professores, e do programa de pós-graduação de Políticas Públicas e Formação Humana, o professor Floriano José Godinho de Oliveira, escrevendo um livro chamado Restauração Produtiva, Território e Poder no Rio de Janeiro, em 2003. Aí ele vai abordar, por exemplo, numa passagem que no decorrer da década de 80, o Estado do Rio de Janeiro, ainda que envolvido em uma crise estrutural de natureza econômica, atingiu todo o país e reduziu significativamente a sua participação do Estado na composição do Produto Nacional Bruto, sofrendo significativas mudanças nas políticas de gestão do território, em termos tanto de ações do governo do Estado, quanto de políticas por parte das organizações e instituições locais, em grande parte do território fluminense. Pela primeira vez em sua história, o território do Rio de Janeiro era visto em sua totalidade, núcleo interior. E, de certa maneira, o meio técnico, científico e informacional, ele consolidou a partir da década de 90 essa contribuição para grandes transformações no território e no cenário econômico do Estado do Rio de Janeiro, facilitando o trânsito de informações do centro e do interior à periferia. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.